Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 10 de outubro, da 27ª semana do Tempo Comum. No Brasil, nós estamos celebrando o 7º dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A família franciscana celebra hoje São Daniel, presbítero, e seus companheiros. Eles foram martirizados em Celta, em 1227. E o nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. E alguém disse: ele realiza estas obras pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Outros pediu a Jesus que realizasse milagres maiores para que pudesse acreditar. Jesus então disse: todo reino dividido em si mesmo será destruído, e uma casa cairá sobre a outra. Ora, se o reino de Satanás está dividido, ele não permanecerá? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, os vossos filhos o expulsam pelo poder de quem? Se é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, significa então que o reino de Deus está no meio de vós, e os vossos filhos serão os vossos juízes. Quando um homem forte guarda as coisas que tem, a sua casa, confiando em sua armadura, tudo ficará protegido. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, e toma a armadura na qual ele confiava, esse homem rouba tudo que ele tinha. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não recolhe comigo se dispersa. Ora, quando um demônio é expulso de uma casa, e a pessoa limpa a casa e o demônio fica vagando, procurando repouso, e quando não encontra, ele começa a pensar: vou voltar para onde eu estava. Ele volta, encontra tudo organizado, tudo limpo, chama mais 7 demônios e invade novamente a casa, e a perdição daquela pessoa fica pior. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus chega nos apresentando uma alegoria de imagens muito diversificada no Evangelho. Aqui nós temos muitas figuras de linguagem que Jesus utiliza para educar a minha fé e para também educar a sua fé. Porque Jesus não utiliza grandes discursos teóricos, grandes teorias, não. Ele toca ou ele pega coisas muito sensíveis, muito simples, muito humildes, para que eu e você possamos compreender. Na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Joel, nós encontramos o Senhor dizendo ao seu povo que o povo havia entrado num estilo de vida onde o povo estava se afastando cada vez mais do Senhor. Já não ia mais à casa do Senhor, porque as coisas da vida, as coisas do mundo nos distraem. E às vezes nós podemos ser uma geração de homens e mulheres distraídos, homens e mulheres ocupados com tantas coisas que não sobram tempo para o Senhor. Por isso o templo estava vazio, por isso não se apresentavam mais as oferendas nem os louvores. Por isso o Senhor, por boca do profeta, vai dizer: congregai o povo, congregai, proclamai um jejum santo, congregai os anciãos do povo e toda a gente do povo, para que venha à casa do Senhor e aqui também reconheça que pecou, reconheça que se afastou e recomece a sua vida. E eu estarei no meio deles e serei a bênção deste povo, e ele será um povo forte, porque confiou no Senhor. Assim, isso serve para mim e para você, porque às vezes nós também podemos estar com o coração tão distante do Senhor, e o nosso coração é que é o templo do Senhor, a morada do Senhor. E quando o coração está vazio, nós teremos que enchê-lo com muitas outras coisas, porque o coração não nasceu para ficar vazio. O coração humano precisa ser preenchido por algo que são valores. E quando o Senhor não é mais um valor, e quando o Senhor não preenche mais, então nós teremos que preencher com outras coisas. O mesmo modo acontece no matrimônio. Quando o coração da esposa não está mais no coração do marido, o coração fica vazio. E também o contrário.
E quando o coração está vazio, outras pessoas virão e irão ocupar o lugar, porque o coração estava vazio. É preciso encher o coração da graça de Deus. É preciso entronizar o Senhor novamente em nossos corações e permitir que Ele seja o Senhor e dono de nossas vidas. Jesus está expulsando o demônio. E aqui acontece um primeiro fenômeno de demonização das obras de Jesus. Quantas vezes nós demonizamos os movimentos da igreja diferentes daquele que a gente não concorda? Porque às vezes nossos movimentos na igreja são ideológicos. Às vezes, e quantas vezes, nós somos instrumentalizados por ideologias e assim nós demonizamos aquele que reza diferente, veste diferente, canta diferente. Somos totalmente contrários, às vezes por ignorância, ou às vezes por maldade de coração mesmo, maldade ideológica. Por isso demonizamos, como aqui também as pessoas estão demonizando Jesus. Ele realiza esses atos de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos diabos. E Jesus vai dizer, olha, todo reino dividido vai cair, toda paróquia dividida cai, toda diocese dividida cai, toda igreja dividida cai, toda família dividida cai, e uma casa cai sobre a outra porque está dividida. Agora Jesus vai dizer, se eu expulso Satanás pelo Beelzebu, os vossos filhos o expulsam em nome de quem? Eles serão vossos juízes. Agora, se eu expulso pelo dedo de Deus, os santos padres tinham essa figura de linguagem. Deus era o braço, Deus era o braço, o Filho a mão e o Espírito Santo o dedo. Eu vejo o dedo de Deus em minha história. Eu vejo o dedo de Deus nesta história. É essa figura de linguagem, a ação de Deus, a intervenção de Deus. Por isso Jesus vai dizer, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus está no meio de vós. E agora ele vai procurar dois argumentos. Se um homem forte, que guarda a sua casa, confiando em sua armadura, ele é um forte, tudo estará protegido. Mas, se chega o mais forte e destrói aquele homem e a sua segurança da armadura, ele toma a armadura daquele homem e rouba tudo que ele tinha. Jesus é o homem mais forte, que veio resgatar a mim e a você das forças do mal. Principalmente quando nós temos que enfrentar os tribunais externos, para dar bom testemunho de Jesus, e também quando temos que enfrentar o tribunal interno, aquele tribunal das nossas fraquezas humanas, debilidades humanas, que eles também nos acusam, e nós temos que crer que Jesus está ali, que Jesus nos defende, que Jesus nos instrui, porque Jesus é o homem mais forte. E diz ele, alguém conseguiu expulsar o demônio da sua casa. O demônio foi expulso, ficou vagando, buscando repouso em outros lugares, como ele não encontra. Então ele diz assim, vou voltar para onde eu estava. E ele volta, encontra a casa limpa, a casa organizada. Eu vejo aqui muito quando uma pessoa, por exemplo, consegue ficar sóbria uns dias, quando fica sóbria uns dias, fica sem beber ou sem fumar as suas dependências químicas mais fortes. E quando ela cai novamente, ela tem que fazer mais e mais, consumir mais e mais. Por isso Jesus vai dizer também nessa figura de linguagem, o demônio vem, encontra tudo limpinho, ele vai, chama mais 7 demônios, eles invadem a casa e aquela pessoa fica pior do que era. Aquela casa fica pior do que era. Quem não está contra mim, está a meu favor. Quem não está a meu favor, está contra mim. E quem não recolhe comigo vai se dispersar, porque não estamos com Jesus. Todo o serviço pastoral da igreja deve ser em nome de Jesus, com Jesus e por Jesus. Agora, se são outros interesses que nós colocamos em frente de nossos interesses pessoais, então podem saber que nós não recolheremos, mas nos dispersaremos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Daniel e seus companheiros, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Paz e bem.